Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo para a conclusão da nossa lição de número 8 da Escola Dominical, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas para a morada de Deus. Nós falamos no primeiro tópico sobre o projeto, sobre o tabernáculo móvel, sobre o templo irremovível e o tabernáculo e Jesus Cristo como tabernáculo vivo. Esse ponto nós abordamos, que foi também os fundamentos, e falamos sobre os fundamentos no vídeo anterior. E agora nós vamos para a conclusão, que diz respeito à nossa casa espiritual, a igreja, para a morada de Deus em espírito, edificados para a morada de Deus. Agora vamos falar da casa espiritual, do templo que somos para a morada de Deus, a morada do Deus Altíssimo. Pois bem, nós vemos na lição anterior, a lição número 7, que o Senhor, ali nós apresentamos 7 pontos de separação e de divisão que havia entre os judeus e os gentios. E não carece que voltemos a esse ponto novamente. Mas essa separação, ela se dava pela lei e pelo templo, que eram símbolos de separação. A lei foi construída para Israel. A lei foi construída para Israel e o templo edificado para os judeus. Mas agora nós encontramos em Cristo Jesus, há um novo templo, um novo edifício espiritual, morada espiritual, casa espiritual. Tanto é que Jesus diz: eu derrubarei esse templo e o edificarei em 3 dias. E as pessoas achavam que se tratava do templo construído ali por Salomão, foi reconstruído por Zorobabel, embelezado por Herodes, achava que era aquele templo. Mas não, o Senhor estava falando do seu corpo. E pela cruz, o Senhor, ele eliminou a separação que havia entre os dois povos, entre os judeus e os gentios, e dos dois povos ele fez um. Agora nós vamos para o 5º ponto deste raciocínio, mostrando que cada crente é um templo, cada um de nós somos um templo. Vamos fazer uma leitura na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo, mais precisamente no capítulo 3, primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 3, glória a Jesus. Estaremos falando versículo 16 e o 17, que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então o nosso corpo é templo de Deus. Daí entra a questão da santificação. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, lá fala que nós devemos guardar em pureza, em santidade, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então precisamos guardar a santidade espiritual, precisamos guardar a santidade de alma e a santidade física, que é do nosso corpo. O espiritual tem a ver com adoração. O nosso espírito tem que estar ligado no céu, porque lá em Romanos, no capítulo 8, nós encontramos lá um versículo que diz assim: porque o seu espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o seu espírito
ele se identifica com o nosso espírito, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isto é, pelo Espírito, nós temos a nossa ligação e comunhão com Deus. É através do nosso Espírito, é o elo que liga o homem ao seu Criador, a criatura ao Criador, do servo com o seu Senhor. E o Senhor colocou uma marca em nós. Como Paulo, ele fala, ninguém me moleste, lá em Gálatas, que eu trago as marcas de Cristo. Nós temos o selo do Espírito Santo em nossas vidas. É através do Espírito Santo que nós nos relacionamos com Deus, é que Deus fala com o homem, que Deus revela o seu segredo, revela mistério, palavra profética, palavra de revelação. O Senhor mostra no Espírito do homem. Na nossa alma, nós conhecemos a nós mesmos. Pela nossa alma, nós conhecemos a nós mesmos. Tristeza de alma, alegria de alma. Então é na nossa alma que o homem conhece a si próprio. Ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, não é o esposo ou a esposa, o filho, a filha. Não. Você se conhece. E Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus conhece a mim melhor do que eu mesmo me conheço. Porque há situações que nós nos surpreendemos com as nossas reações, com as nossas explosões e com a nossa passividade às vezes. Nós somos surpreendidos por nós. Mas Deus nos conhece. O Deus eterno, Ele nos conhece. E pela alma nós precisamos de estar alojada a nossa vontade. Os desejos está na alma. E através do nosso corpo, nós conhecemos através dos sentidos: audição, visão, olfato, paladar, tato. Nós conhecemos. Através dos 5 sentidos, nós conhecemos o mundo físico à nossa volta. E em todos esses relacionamentos, esse relacionamento físico, relacionamento interno, relacionamento superior com a entidade, com o nosso Deus, nós temos que preservar a nossa santificação, a nossa santidade, para que Deus, o Eterno, possa verdadeiramente habitar no nosso corpo. É por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala dessa necessidade. Porque nós somos o templo para a morada de Deus em espírito. Você é a morada, mas tem um morador que mora aí. Eu sou uma morada, mas tem um morador que mora aqui. E esse morador é o Senhor. Através do seu Espírito Santo, Ele habita em mim, Ele habita em você. Logo, você não tem um Deus, como falamos na lição anterior. Você é propriedade deste Deus eterno. Aleluia. Você pertence a esse Deus. É esta visão que o Senhor quer que tenhamos a seu respeito. Deus, o Senhor Jesus, não é propriedade minha, não é propriedade sua, não é propriedade da igreja, mas a igreja, você e eu, somos propriedade dele, somos morada dele. Ele habita em nós e manifesta a sua glória em nós, individualmente e depois de uma forma coletiva, em toda a igreja. O Senhor habita em nós. No capítulo 6, versículo 20 da primeira epístola do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corinto, nós encontramos ainda o versículo 18 até o 20. Olha o que o apóstolo escreve: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra seu próprio corpo. Fornicação, prostituição, adultério
é pecado contra o corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você é de Deus, você não é teu, você é de Deus. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais a nossa integridade é do Senhor, pertence a Deus. Glorificai a Deus no vosso corpo, porque Ele pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. Através do nosso corpo, o nome do Senhor há que ser glorificado. Assim, nós vemos que a igreja, o individual, mas também no coletivo, a igreja como um todo, somos um. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, lá em João, no capítulo 17, o Senhor Jesus disse que Ele rogava ao Pai, para que vós, Ele disse assim, para que vós sejais um, para que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, o somos, para que o mundo saiba que a igreja é dele. Para que o mundo saiba que a igreja não pertence ao mundo, mas a igreja pertence ao Senhor. E Paulo, ele fala sobre, quando ele fala do pão, na Santa Ceia partimos o pão, mas todos nós fazemos parte de um pão. E fala que todos nós formamos o corpo de Cristo, do qual Ele, Cristo, é a cabeça. E a cabeça que governa o corpo. Então o nosso corpo, a igreja, é governada por Cristo. E nós formamos o corpo de Cristo aqui na terra. Mas a cabeça está nos céus e também está em nós. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Através do Espírito Santo, o Senhor habita em nós. Faz com que agimos, falamos e reagimos segundo o Espírito Santo que em nós habita, porque somos um. E por fim, ao sétimo ponto da unidade da igreja, está na glória. Os mistérios da glória eterna nos espera para ser revelado a seu tempo. Nós vemos apenas sombras da nova Jerusalém, onde habitaremos para sempre com o Senhor. Hoje aqui estamos, mas hoje, quando olhamos para o Apocalipse, nós vamos ver a nova Jerusalém, a morada de Deus, aonde a igreja estará com Cristo para todo sempre, onde o Senhor será o muro no seu entorno, onde o Senhor será a luz no nosso meio, e nós mesmos resplandeceremos com a glória desse Deus Todo-Poderoso. Há uma esperança para o futuro, há uma morada eterna. Hoje aqui estamos, o Senhor morando em nós, mas em breve estaremos morando com o Senhor para todo sempre. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Preservemos a nossa comunhão, a nossa fé sobre este alicerce, que é a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. Preservemos a palavra, conservemos a palavra, porque fomos eleitos, comprados e somos hoje morada de Deus.